eternidade. Lá sim, livres do pecado, nós viveremos em essência, em plenitude, o que seria o reino de Deus. Mas a lógica do evangelho, ela tem que guiar nossas relações familiares, o autor fala disso. A lógica, os princípios, os preceitos, aquilo que o evangelho de Cristo trouxe, ali nos ensinou nas escrituras, esses princípios devem ser cultivados na nossa família. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue viver o reino de Deus, mesmo dentro da nossa casa. E os homens que têm essa missão de ser o líder do lar, aquele que é o provedor, inclusive espiritual do seu lar, nós temos esse desafio também, de ensinar, de propagar o reino de Deus na nossa família. Que a gente não viva o cristianismo, não viva o evangelho apenas na igreja ou apenas naqueles momentos que a gente entende como momentos sagrados, ou que estão diretamente envolvidos com a prática do culto, com a prática da adoração, mas que a gente viva o evangelho, ensine que o reino de Deus ele deve ser vivido dia a dia dentro do nosso lar. Esse é um dos nossos desafios que nós temos como líderes das nossas famílias. O autor do texto fala que nós devemos ensinar a nossa família, a nossa esposa, sobretudo nossos filhos, a serem pessoas convertidas e não nos contentarmos apenas de nós termos uma família de pessoas cristianizadas. É esse o termo que ele usa. Uma pessoa cristianizada é aquela que apenas afirma que é cristã. Mas isso numa sociedade que se diz cristã, como a nossa sociedade, isso é apenas uma posição política, uma posição cultural. Dizer, não, eu sou cristão. Não é o suficiente. Nós temos que ter nos nossos lares pessoas convertidas, pessoas que de fato conheçam o amor de Deus, conheçam os princípios do Evangelho. Ser cristianizado, é esse o termo que ele usa, não é o suficiente. Que a gente não se contente em o nosso filho conviver na igreja, frequentar um grupo ou outro, e não ser de fato um jovem, uma criança, um adolescente convertido. Que o nosso coração esteja empenhado em que a nossa família de fato esteja rendida aos pés do Senhor e não seja apenas uma família que diz de boca para fora que é cristã, que é apenas cristianizada, assim como tantos outros que a gente vê por aí. Nós temos que ajudar os nossos filhos a não serem apenas frequentadores de igreja. Esse aqui é um recado, sobretudo, para quem tem filhos, para que não sejam apenas frequentadores de igreja, mas de fato pessoas que conheçam o Senhor, Jesus Cristo, que amem o Senhor. É lógico que Deus tem um plano na vida de cada pessoa. O Senhor tem um projeto, tem um plano, nos ensinou nas escrituras. E aí ele fala que, em resumo, a pesquisa devem ser homens e mulheres cultivados a família. 36 minutos e quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue viver o reino de Deus, mesmo dentro da nossa casa. E os homens que têm essa missão de ser reservados para a sua família, líder do lar, aquele que é o provedor, a gente tem que entender que a família é o nosso principal projeto. Desafio também. A família é o que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade. Nossa família. 36 minutos, essa não deve ser uma realidade. Não viva o evangelho, nós temos que buscar momentos, buscar momentos que a gente tem momentos sagrados, convivem diretamente de qualidade com a prática do culto, com a prática da adoração, filhos, que a gente viva o evangelho, ensine que o reino de Deus ele deve ser vivido dia. E aí a gente tem um outro problema. Esse é um dos e sobre esse problema eu queria daqui a pouco também ouvir os irmãos, para todo mundo tem um pouco a falar sobre isso. O autor do fato de que às vezes a gente devemos ensinar mas a nossa família, a nossa esposa, sobretudo nossos filhos, que a gente tenha a serem pessoas convertidas. E não nos contentarmos apenas de nós termos uma família de pessoas cristianizadas. Reclama que os filhos aí, para quem tem filho jovem, pessoa cristianizada é vive aí preso ao celular, mas às vezes isso é uma sociedade. Muitas vezes nós nos pegamos como a nossa presos ao celular, presos uma posição política, uma posição cultural. Não, eu sou cristão. Não é aquele momento que às vezes parece que curto ali são algumas horas que a gente tem, às vezes no final do dia, pessoas que de fato conheçam o amor de Deus, desperdiçamos esse tempo do Evangelho. Ser cristianizado é isso que você já trabalhou o dia inteiro e agora você quer mais é ficar vendo bobagem na internet. E aí os nossos filhos vão se perdendo nisso, nossa esposa vai se perdendo nisso também. E a gente tem um jovem, uma criança, um adolescente convertido.
que o nosso coração esteja empenhado em que diz que 73% dos entrevistados entre os 7 e 12 anos, não seja apenas uma família que 73% de boca para fora faixa etária apenas disseram que preferem brincar com os pais do que navegar na internet ou ver televisão. Seja brincar, seja conversar, seja fazer qualquer atividade. Às vezes os pais culpam os filhos. Nós temos estar presos essa questão da tecnologia, mas às vezes isso é reflexo dos próprios pais, da ausência dos próprios pais, que a gente esteja preocupado com isso. A gente negligencia isso muitas vezes. Eu falo por mim. Às vezes a gente se pega aqui, cada um com o celular na mão, e tem 3 anos, né? Às vezes tá eu para um lado e para o outro, ou pega o celular de 2 e ali fica cada um ajuda o lado e a gente ajudar os nossos filhos, as escrituras sagradas ensinam que nós devemos ensinar os nossos filhos a não ser, às vezes a gente perde muito tempo também, o autor fala disso, na preocupação de serem, de trazer o sustento para nossa casa. E aí nós que somos homens, os homens normalmente têm muito essa preocupação, né? De ser o provedor, de não deixar faltar nada, e às vezes a gente nesse desespero a gente se apega demais ao trabalho, se apega demais às nossas funções de provedor e esquecemos que a gente também tem a missão de prover emocionalmente, de prover espiritualmente a nossa família. A gente vê tantas famílias aí de crianças que têm tudo, o pai se esforça demais para dar tudo que pode, para que essas crianças não tenham a frustração que o pai teve por falta de dinheiro, mas as relações familiares são rasas, não tem profundidade nenhuma, para que não seja ganhar dinheiro, para que não seja mas nem só para que não sejam apenas dinheiro que faz o reino de Deus ser frequentadores para isso também, frequentadores de nosso lar financeiramente, mas também emocionalmente, frequentadores de igreja, essa é uma missão que foi dada a nós. E aí o autor sugere aqui que nós tenhamos a postura de viver e de anunciar o reino de Deus na nossa família sobre 3 aspectos: vivendo e praticando a justiça de Deus no nosso lar. E aí ele fala de justiça sobre o aspecto de ser justo, de fazer o que é correto diante de Deus. Nós possamos ensinar nossos filhos, nossa esposa, quem está sob o nosso teto, a viver de forma justa, de forma correta, fazendo a vontade de Deus, mas que também haja perdão nas nossas famílias, que a justiça de Deus também se manifeste em nós através do perdão. Que nós sejamos propagadores também da paz do Senhor, a paz de Jesus. O reino de Deus é sobretudo um reino de paz. Numa família onde não há paz, não se pode falar que ali as pessoas vivem debaixo do Jesus Cristo. A paz em nossas casas ela é proporcional ao tamanho de esforço que nós estamos dispostos a fazer por ela. A paz exige sacrifício no Senhor, exige ali um movimento ativo daquele que quer promover a paz no seu lar. E em terceiro ele fala sobre propagar a alegria de Cristo, a alegria do reino, a alegria do Evangelho, no nosso lar. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É lógico que Neemias 8:10. Nós sejamos propagadores também da alegria de Deus. É lógico que Deus tem ajuda aí a evitar conflitos, que Deus tem um plano, ansiedade, que Deus tem um plano, o apóstolo Paulo vai dizer que aprendeu a viver com plano na vida, tem um plano na vida de qualquer situação, plano na vida de cada plano, 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 na vida de cada pessoa, 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 na vida de cada pessoa. Ele cita já lá no último parágrafo a frase que eu gostei muito, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus será consumado, um projeto e projeto, a nossa missão, projeto, igreja, e aqui a gente está falando no núcleo menor ainda. Nossa missão enquanto família cristã é propagar e viver o reino de Deus na maior densidade possível, aqui e agora.
do que um dia será pleno, do que um dia estará lá no futuro diante do Senhor. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje à noite. O Márcio conversou comigo e me pediu que uma das propostas nesses encontros é que os irmãos participem, que os irmãos deem sua opinião, e às vezes a gente sabe que os irmãos ali querem contribuir com alguma coisa e ficam ali às vezes constrangidos. Então, eu já o microfone aberto aí, o Neto vai conduzir. Se você tem uma opinião para falar, essa questão do uso da internet, do uso do celular, isso é tão comum, acredito, na casa de todos nós. Como é que você tem conseguido propagar o reino? Como é que a gente pode contribuir para isso dentro dos nossos lares? É algo que às vezes a gente esquece, de propagarmos o reino de Deus, de que o nosso núcleo familiar seja o primeiro, seja a primeira preocupação ali das nossas vidas. Então vou deixar o microfone aí com o Neto. Se você quiser, por favor, faça isso. É um pedido da direção, segundo o Márcio me falou, para que vocês participem, que a gente compartilhe. Então, vou desligar meu microfone, Netão, tá contigo. Show de bola, meu amado. Já que é para participar, o meu professor, vamos lá. Eu vou ser o primeiro a opinar aqui e a abrir esse nosso debatezinho aqui. Interessante. O irmão Caio falou, né, que muitos dos seres humanos estão preocupados com várias coisas que não edificam. Dinheiro, lazer, até às vezes é a preguiça mesmo. E como uma coisa que me chamou bastante atenção foi a frustração, certo? Existem pessoas que se frustram com tão pouco. Na época, podemos dizer assim, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, mas na minha época a gente não se frustrava com tão pouco como hoje, não. Hoje é tão comum as crianças terem tudo, os jovens, que por qualquer besteira se frustram, e isso tem tornado a vida dos jovens... a pessoa tem tudo que um pai possa oferecer, e às vezes por uma besteira o nível de, até a gente pode dizer que o nível de suicídios tem aumentado. E as pessoas às vezes falam, mas por que? Ele tinha tudo. Rapaz, eu acho que esse ter tudo às vezes não é o suficiente. Às vezes é a falta de Deus mesmo na vida. É a falta de você estar falando do Senhor dentro de casa. Você fala de tudo e Deus fica em segundo plano. Essas pessoas, elas não têm noção do que é realmente uma vida feliz. Por quê? Porque, beleza, eu tenho tudo. Eu tenho um carro, eu tenho um celular, eu tenho isso. Mas eu não tenho Deus, que é o Criador de tudo, que é quem realmente nos pode proporcionar felicidade. Dinheiro, ele só nos traz aquela alegria momentânea. Posses, eles também traz essa alegria momentânea, mas é no Senhor que nós colocamos dentro da nossa casa, pregando para a nossa esposa, pregando para os nossos filhos, que está a verdadeira alegria. A gente nota pessoas infelizes com tanto, e tem muito. Eu conheço pessoas que têm bastante e são infelizes. Não tem Deus na vida, não tem nada. E eu conheço pessoas, eu gosto muito de citar o exemplo do rapaz que trabalha aqui comigo na empresa, terceirizado, seu Vicente. Ele mora aí em Calcaia, no bairro da Cigana. Eu já fui algumas vezes que ele recebeu cesta aqui da empresa, eu fui deixar na casa dele, uma casa tão humildezinha. E ele é tão feliz porque ele tem Deus. Você nota o semblante dele, não é porque ele não tem grandes posses ou porque ele não tem uma conta bancária recheada, que ele não é feliz. Ele é muito feliz, ele dá graças a Deus. Eu vejo quando ele fala, né, graças a Deus todo dia pelo meu empregozinho, pela minha família, pelos meus filhos, e por a grande parte da minha família estar salvo. Ele é grato a Deus. E é como eu estava falando, pessoas se frustram com tão pouco por conta disso, às vezes tiram a própria vida. É algo a se pensar. Fica aqui as minhas palavras. Os irmãos podem ficar à vontade para também opinar a respeito disso. Então, irmão Caio, boa noite a todos, meus irmãos, graça a paz. Então, a importância que eu vejo aí dessa reunião,
dando esse culto, né, que a gente estava falando da palavra de Deus, orando, deixa de ser um culto aqui ao Senhor, né? A importância de a gente estar sempre aprendendo e sendo incentivado a fazer as coisas certas. Eu tenho esse problema aqui na minha casa, né? Eu tenho meus 3 filhos e o meu do meio é uma benção pelo celular. Então é um caso complicado, porque você fica querendo determinar horários para mexer no celular, você fica com problemas de que eles se jogam naquela internet ali, aí vai de manhã, entra pela noite, aí a gente se irrita, começa... Então, o que é que a gente tem que tirar? Sempre o maior proveito dessas reuniões. Isso que o irmão Caio trouxe hoje, já nos ajuda a trabalhar dentro de casa na nossa família, né? Porque eu deveria já estar com algumas semanas que eu digo, ó o nosso culto, ó o nosso culto. Então, você chega do trabalho, como o irmão Caio falou, aí você vai fazer uma coisa e outra, quando de repente deu, ixi, já é essa hora. Aí, ó, amanhã vai ter o nosso culto. Então começa a gente realmente começa a ficar deixando de dar essa prioridade, ter mais força sobre isso, né? Então, quando a gente passa a ouvir a reunião, passa a ouvir o irmão falando sobre esse assunto, já nos fortifica, a gente passa a dar aquela injeção de ânimo na gente, né? Então, como eu já hoje de manhã e de tarde eu vinha voltando ao trabalho, eu vinha pensando já sobre esse assunto, que eu não poderia deixar passar em branco hoje o culto doméstico com as crianças, que é de extrema importância, e sempre é bom estar batendo nessa tecla, irmão Caio, por causa que a gente tem que fazer esse culto nosso, a gente tem que falar a palavra de Deus dentro da nossa casa, tem que incentivar nossos filhos, e graças a Deus são umas bênçãos. Os meninos aqui, graças a Deus, eles oram, quando é para ler a palavra, eles lêem. Então, falta o pai mesmo chegar junto e estar em cima, para diminuir mais a questão da internet mesmo, e dar mais valor que tem de mais importante, que é falar da palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Boa noite. Mas só complementando aqui, às vezes a gente briga aí, quer tomar esse espaço da internet, do celular, mas a gente não coloca nada no lugar, né? Aí fica difícil. Então a gente tem que colocar algo no lugar, né? Não é tirar o celular do filho, é tirar o celular que agora você vai conversar, agora você vai jantar aqui em família, agora vai ter um culto doméstico. A gente precisa ocupar esse espaço com outra coisa, né? Com algo que seja mais edificante para a gente. É exatamente isso, irmão Caio, porque até então quando eu digo assim, parou aí um minutinho, uma horinha, aí eu vou fazer o quê? Eu disse, oh, meu Deus, agora o mundo se acabou, não tem mais nada para fazer. Aí começa outra confusão, depois eu te conto. Fica à vontade, meus irmãos. Queria contar um exemplo aqui, Caio, irmãos, da minha vivência com adolescentes, né? Eu tenho 2 filhos em casa, um com 13 e outro com 16. Então, assim, eles são apaixonados por questão de jogo, né? De videogame, de internet. Eles não gostam de rede social, eles gostam de jogar, né? E eles jogam muito. E aí, na época da pandemia, ficou bem complicado, porque eles estavam, né, sem poder sair, sem ir para a escola e tudo. Então a vontade de ficar todo o tempo jogando era muito grande, né? Eles tinham quase o dia todo para fazer nada, né? Então eles até viam um pouco de TV, mas, né, a Marlene incentivava eles a lerem alguma coisa, né? Enfim, a fazer outras atividades em casa, mas passava rápido, né? Porque o dia era o dia todo sem nada, né? E aí foi uma oportunidade muito grande, porque eu pude separar com eles um horário para estudar a Bíblia com eles. E aí a gente estudou o livro de Tiago, né? Juntos, estudamos. Primeiro nós estudamos o final do livro de João, depois nós estudamos o livro de Tiago. E foi muito gratificante, sabe? Muito bom mesmo. Eu nunca tinha tido essa oportunidade de ensinar meus filhos assim diretamente. Eu sempre ensinei meus filhos no devocional, né? Mas o devocional é todo mundo, né? Eu, minha esposa, eles, né? E a gente faz aquele pequeno momento ali, não é um estudo bíblico, né? É uma oração, uma leitura de uma palavra, né? E nós cantamos e depois oramos. Então é uma coisa muito simples, muito básica. Mas o estudo foi legal, porque eles puderam se expressar, eu pude ouvi-los, entender o que eles pensam, né? Eles falavam de tudo, né? Então, no momento que a gente estava aprendendo a ler a palavra, eles iam falando as coisas que eles pensavam, das coisas que eles tinham prazer.
eu acho que uma coisa muito importante, eu queria resumir nisso, que eu aprendi, né, na criação dos meus filhos. Primeiro, eles são pessoas, né? Então eles não são uma reprodução nossa, né? Eles são pessoas e que estão em formação também como qualquer outra pessoa. Então você não se culpe quando seu filho, por exemplo, não tiver do jeito que você gostaria que ele estivesse espiritualmente, né? Porque são pessoas e pessoas têm dificuldade mesmo de se relacionar com Deus. Essa é a coisa que eu descobri, né? Que eu não tinha que me cobrar tanto, eu tinha que orar por eles como quem ora por um irmão da nossa igreja, para que essa pessoa tivesse um contato com o Senhor e dar meu testemunho de fé, né? Vou passar um monte de moto aqui agora. Pronto, porque aqui eu via, né? Pois bem, então assim, eu tinha que dar meu testemunho, eu e Marlene, né? Da nossa fé em tudo, mas a gente tinha que saber que a resposta era com eles, a gente não tinha como forçá-los, né? A confiar e acreditar no Senhor como a gente acreditava. Então isso foi uma experiência muito boa para mim. E essa foi uma das coisas que eu aprendi, né, de que a gente não tem como forçar a barra, mas a gente pode criar um vínculo de amizade, e nesse vínculo de amizade, realmente, literalmente, evangelizar quem é parte da nossa família. A gente está falando aqui de filhos, mas às vezes você precisa evangelizar qualquer tipo de pessoa que mora com você e que não tem ainda fé cristã, né? É isso. Eu queria também compartilhar a minha relação com meu filho em relação a também esses aparelhos, né? No caso do Abraão, ele muitas vezes, quando acorda, já perguntando pelo tablet, né? Aí eu tenho um horário que ele usa, que nós damos a ele o horário da manhã e o horário da noite. Só que a questão que tem momentos que nós queremos o tempo nosso e ele está querendo a nossa atenção e não mais o tablet. E só que nós acabamos eu acabo fazendo o quê? Meu filho, está ali o tablet, vai brincar ali com o tablet, porque naquele momento eu estou querendo aquele tempo para mim. Só que aquele momento ele está querendo que eu brinque com ele. E acabo que eu, de dar a atenção que ele está querendo, né? Que é o brincar com o pai, a presença do pai, eu acabo tirando a minha presença e colocando o tablet no meu lugar. E depois eu vou refletir e vou ver o que eu estou fazendo. Eu estou tirando um tempo precioso que eu poderia ter com meu filho, né? E colocando mais do que eu o tablet. Então, assim, eu aprendo, como foi dito aqui, que eu li um dos material, né? Eu vi que muitas vezes nós acabamos prejudicando o crescimento, o relacionamento do pai com o filho por causa do egoísmo, por não querer compartilhar aquele momento que seu filho está querendo com você, porque você está dando prioridade ao seu momento e não um momento seu com seu filho. E acaba que você perde um momento, né, maravilhoso, né, que você teria com seu filho. E outro ponto que eu já penso há muito tempo se o meu filho ele vai ter aquela decisão o quanto antes, né, de aceitar Jesus como seu Salvador, né. E às vezes nós nos alegramos por ver ele ali na igreja e oramos, né, para que essa decisão venha o quanto antes, né. Só que às vezes nós esquecemos que é só o levar ele à igreja, e às vezes nós acabamos esquecendo de falar de Jesus, para que ele vá tendo um entendimento, né, o porquê que ele está indo à igreja. E outro ponto aqui também, ao ler um ponto do material, é em relação à preocupação do sustento. A gente se preocupa o dar o melhor para a família e acaba que esquecendo que realmente o ter sem ser com Cristo
nós sabemos que isso é só vaidade, né? E precisamos sim do ter, e sabemos que o Senhor nos supre com as nossas necessidades, mas precisamos muito mais do ter com Cristo, né? É isso, meus irmãos. Fica à vontade, meus irmãos. Alguém mais quer opinar, quer dar algum testemunho, falar alguma coisa a respeito desse tema tão importante que é a nossa família? Além, estão me ouvindo? Sim, meu querido. Pronto, né? Eu gostaria de deixar aqui a minha participação. Vi aqui testemunhos muito legais que eu quero levar para minha vida, né? Exemplo do pastor, de não se cobrar, né? Quando eu tiver filho, não me cobrar tanto pela caminhada, né? A caminhada que meu filho vai ter, ou minha filha vai ter, a caminhada que a minha esposa tem, não me cobrar tanto com isso, né? Porque cada um vai seguir a Cristo conforme Deus quer que siga, né? Deus quer que ele siga. E aí a minha contribuição em relação à minha família, que eu vou poder fazer, né? E eu vou começar até com a minha esposa, é dar o melhor exemplo, o melhor testemunho, certo? Puxar sempre que possível, né? Mas sem ser aquele cara chato que quer a todo custo que a pessoa leia a Bíblia, decore a palavra, né? Assista um culto, escute um louvor, não. Né? Saber dosar, saber estipular tempo para isso, estipular um horário fixo para isso, para ter um momento de oração, um momento de louvor, um momento de leitura e meditação da palavra. E aí eu vou pegar isso aí pro pastor para mim, né? De não me preocupar, não me colocar como culpado, né? Se algo não der certo, né? Se meu filho ou minha filha não venha, né, a ser da fé, né? Tanto quanto eu gostaria que fosse. Né? Pegar o exemplo do Marção, né? Quando o meu filho ou minha filha tiver vontade, né, de conversar comigo, e também minha esposa, eu perceber que aquele momento ali é importante pra gente, pra nossa relação, e ali reservar aquele minuto para ali, porque a família é o nosso primeiro ministério, né? O nosso principal ministério. Então nós temos que cuidar dele em tempo integral, né? Diferente dos adolescentes que eu cuido da igreja, aqui a Brenda é o meu ministério em tempo integral. Então eu tenho que cuidar dela todo instante, todo momento. E aí, se ela quiser que eu pare um pouco o trabalho para conversar com ela, eu vou ter que fazer isso, né? Assim que o homem tem que fazer. Gostei bastante aí, né, do estudo, né? Eu gostei de saber de onde é que vem, né? Qual é a fonte, né, desse estudo aí, né? É um pouco parecido com alguns, pelo menos o designer dele é bem parecido com alguns estudos do TJ, né? Tecnologia de Jeová, né? Eu acho que não seria não, né? É muito abençoado para ser. Tenha misericórdia, Wellington, pelo amor de Deus. Mas parece o design. Se tu pegar o design assim direitinho, parece. Eu acho que é uma revista, eu tô olhando aqui no rodapé, acho que é a revista Homem Batista. Acho que o Marcelão vai saber falar isso aí. Mas outras vezes já me deram um estudo sobre esse mesmo Meus formato. irmãos, é a revista do Homem Batista. Que absurdo. Disciplina aí, pastor. Você tava indo tão bem, ué. Wellington, tu foi bem até essa parte aí, Wellington. Até essa parte aí. É a revista do Homem Batista, qualquer um pode adquirir. O design tem que mudar, o design tá muito parecido com o dos TJ, viu? Eles que imitaram. Eu particularmente não conheço o design dos TJ não sei de onde é que o Wellington conhece, né? Eu tive discipulado, eles tentaram me discipular. Aí a revista é bem parecida. Pastor, você tá ouvindo, né, pastor? O Wellington ele tá pedindo, A viu? gente descobre os riscos que a gente corre, né, rapaz? Olha aí. Temos o TJ entre nós. Meus amados irmãos, fiquem à vontade, meus amados irmãos. Hoje é noite de bênção. Pode ficar à vontade para dialogar conosco. Câmbio. Bora, Ítalo. Pode falar, Alô? fica à vontade. Bem, é o seguinte, eu vou ligar aqui a câmera, que estou aqui. Isso. Eu não Se fiz mostra. maquiagem não, certo?
Eu tô no celular, mas porque meu computador deu tilt. Eu tô consertando. Bem, primeiro que hoje em dia, vou dizer assim, como o Neto diz, nós não somos tão velhos, também não somos tão novos. Eu sou novo, né, nós? Que a nossa geração tá destruindo essa geração que tá... Essa geração agora. Como? Eu digo assim, a gente não tinha, vamos dizer, um celular, não tinha isso. A pessoa, mas os tempos mudaram, os tempos já são outros. Não, mas aí é que tá. Onde você hoje deixa seus... Assim, futuramente eu, né? Eu passei pai futuramente. Os filhos na frente da babá eletrônica. Meninos, o menino não aguenta mais. A nossa geração não aguenta mais ver o choro de menino. Menino! Aí tampo, bota na frente da televisão, da babá eletrônica, assistindo aqueles filmezinhos. Eu digo, meu irmão, cara, o bichinho vão se abestar com aqueles filmes ali. Né? Eu digo assim, é só um exemplo que eu estou dizendo, certo? Mas é o tipo da coisa que até mesmo a gente está ensinando os filhos a repudiar as próprias coisas de Deus em relação a não colocar, não ler assim com eles. Minha mãe, por isso que eu acho assim, eu achei muito importante. Minha mãe sempre fazia o culto, era no finalzinho assim da tarde, era nós três, nos pés dela, nós três. E aquilo, a gente foi crescendo com aquilo, tá? Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina teu filho o caminho que deve andar, jamais se desviará dele. Inclusive, até hoje ela tem essa prática. Nós somos adultos, né? E minha irmã é adulta. E ela também faz isso com o filho dela. Mas muitas vezes ela, né, por trabalhar, esquece essas coisas. Então, o que eu quero dizer? A gente mesmo que estamos deixando a nossa família adoecer. E é por isso que eu vejo muito, eu estou dizendo isso por exemplos, né? A gente deixa muito das crianças em frente de celular, porque a gente não consegue, o tempo tão corrido, esse negócio todo, que não consegue mais ficar aguentando o choro de uma criança, ver lá. Hoje, nem os pais hoje sabem ninar um filho, tirar, como é que se chama? Aquele proveito dele, aquele momento do choro dele, esse negócio todo, acalmar ele. Nenhum sabe. Menino, como um dia eu vi na fila de um banco, uma menina novinha, né? Não sei o que, não sei o que. Aí botou a bichinha aqui e não tava parando nem nada. Não tava parando de chorar, esse negócio. Ela vai e liga um celular pra menina. A menina fica tesa na frente do celular e tira o celular que ela chora, né? Inclusive eu acho assim que pegando o gancho dos pentecostais, né? Nós estamos com as bestas feras dentro de casa. Eu digo assim, né? Mas não vamos no pé da letra desse tipo aí, não. Mas eu acho assim que a gente deveria mais aprender mais a trazer coisas boas, né? A gente mesmo que traz o ensinamento errôneo da palavra de Deus para as crianças. Se a gente está se comunicando com a criança, a gente tem que fazer que nem a criança. Olha, tu viu? Jesus, ele fez isso, olha só, tal. Ou seja, vai perdendo a essência, tá entendendo? A essência daquele, rapaz, é o seguinte, aquele bom papo que Jesus, eu creio que Jesus não era aquele cara, como o pastor disse, não era aquele cara, olha, aquele velhinho rabugento, né, que ia lá tacar o pau assim na cabeça, olha menino, não faça isso. Não era. Inclusive, eu acho assim que a gente está perdendo um pouco dessa essência, a gente deveria ter mais cuidado nisso. É isso, minha palavra. Aqui eu já dou por encerrado. Boa noite, meu irmão. Ninguém quer falar agora? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Pastor tá aí ainda? Tá, né?
Pastor, o Caio, irmão Caio, pastor, né? A palavra aí foi muito edificante. E eu queria perguntar o seguinte, porque eu digo muito aqui que o Emanuel, meu terceiro filho, mais conhecido como um bebê de choque, né? Aí, eu costumo dizer que ele é uma criança de muita fé, né? Um dia desse aí, ele estava sentindo dores. Aí eu disse, vamos orar, meu filho, vamos orar, tomar um remedinho, para que vai passar. E ele juntava as mãozinhas e dizia, faz assim, Jesus. E eu contei com uma pessoa que eu amo muito, aí ela disse, aí fala logo assim, vai deixar a criança fanática. Aí eu disse, não, minha vozinha, ela não é fanática, não. Ela é apenas uma criança que tem fé em Deus. Então eu acho assim, até que ponto eu acho que a gente tem que passar para uma criança um estudo, uma coisa, procurar observar, entendeu? Então eu vejo isso aí, no culto familiar a gente ter essa percepção, né? Que essa pessoa falou isso e eu não quero constranger, porque também é uma senhora de idade e a gente não pode estar rebatendo muito, né? Então eu digo, até que ponto a gente pode perceber se é que existe uma pessoa que está ficando fanática, como diz o TJ. Então, entendeu mais ou menos a minha pergunta aí, ô pastor? Irmão, eu entendi sim. Caio, você quer que eu responda, Caio? Você quer que eu fale aqui? Cadê o Caião? Foi embora? Pode falar, pastor, tô ouvindo. Ah, meu Deus, tá bom. Eu vou dar o exemplo dos meus filhos, tá? Sobre essa questão de fanatismo. Eu não vejo o fervor como fanatismo. Para mim, o incentivo ao fanatismo é quando você não incentiva a fé, né? Quando a criança torna-se uma criança religiosa, até fingida, né? Porque só repete as coisas que ela vê na igreja, né? Quer cantar, quer fazer não sei o quê, porque repete as coisas que vê na igreja. E, por exemplo, é muito comum no meu pentecostal você ver aqueles pequenos pregadores, né? Você pode ver que aqueles garotos, eles imitam perfeitamente um pastor pentecostal. Eles fazem até a respiração, o grito, tudo igual um pastor pentecostal. Então, para mim, isso, né, é fanatizar uma criança, torná-la um modelo de um padrão, né, do padrão que está sendo colocado ali, né, por aquelas pessoas. Agora, deixar a criança expressar sua fé e incentivar essa expressão de fé é maravilhoso. Eu vou dar o exemplo dos meus filhos, né? A Jéssica, ela quando era criança, ela tinha expressões de fé impressionantes, assim. Ela orava por mim, ela orava por situações. Eu conto muito aquela história, né? Eu fui para uma viagem missionária com ela, era pequenininha, ela tinha uns 4 anos, e o carro no caminho quebrou, né? Aí nós ficamos muito nervosos, eu e o outro pastor, e ela se aproximou de mim, me abraçou e disse, pai, fica calma, já orei, vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá, Deus vai já mandar alguém para ajudar a gente, porque eu já orei. Então, isso era maravilhoso, e aquilo me cobrava também, né? Poxa, como eu não consigo demonstrar fé para minha filha, né? E assim, aquilo foi tremendo, né? Minha filha hoje não está na igreja, olha só como a coisa é, né? Ela é bem fervorosa, mas ela não está hoje na igreja, por uma série de circunstâncias que aconteceram na vida dela. Não são coisas fáceis, né, que aconteceram, e ela acabou tendo essa questão de se afastar. Mas o fervor de fé que ela tinha quando criança era incrível. O meu filho André, ele também tem um fervor, tinha um fervor, né, muito grande. Ele parece uma pessoa assim, totalmente desligada de tudo, mas ele é um cara que ora, ele conversa comigo, faz perguntas teológicas. Então, assim, essas são coisas que devem ser fermentadas, são coisas que devem ser alimentadas, porque vão ajudar. Na Jéssica, por exemplo, hoje, tenho certeza que ela não teria passado, como está passando por esse câncer, se ela não tivesse uma fé que foi resguardada quando criança. Então, irmão Maírton, não tem nada errado nisso, a gente tem que alimentar mesmo. Quando ele ora, sim, meu filho, Deus ouve, né? Vamos orar sim, vamos orar agora. Né? Nunca repreender a fé, jamais, mas sempre incentivá-la cada vez mais, porque isso é do Senhor, né? Então não tenha medo disso, não. O fanatismo, repito, é quando a criança está imitando a religiosidade. Aí sim, eu condeno isso. Quando ela está só imitando um adulto, né?
mas quando ela está expressando do jeito dela, a fé, isso é tremendo, é maravilhoso, é uma bênção de Deus na sua família. Agradeço muito a Deus por isso, eu agradeço pela sua família e rogo ao Senhor que seus filhos cresçam nesse caminho, fortalecidos assim, tá bom? Amém, e é um pastor. exemplo, né, pastor? Foi muito bom, viu, pastor, a resposta. Eu acho assim, Isso. viu, Maíto? E eu digo assim, ó, ensine sim seu filho a orar assim, porque a minha mãe ensinou a gente a orar. E graças a Deus, a gente estamos nos caminhos do Senhor, né? Minha irmã não tá meu irmão, mas de sem vergonha que ele é. Mas eu digo assim, né? Porque ele conhece e tal, tudo, minha mãe incentivou, ensinou ele a orar, mas mesmo assim, a gente tem que ensinar desde pequeno. E pratique, isso é prática da fé. A gente tem que praticar realmente a fé. Até quando a gente for velho, a gente vai se lembrar. E é isso. Valeu, Ítalo. Deixa eu só ressaltar que... concluir, irmão Neto. Pastor, obrigado pela resposta, foi muito boa. Parece ser uma coisa. No momento que o cara tem umas palavras que o cara quer ouvir. E eu perguntei assim pro pastor também, que aproveitando que ele tá aí pra gente explorar ele, aí, que o pastor tem vários filhos, muitos filhos, adultos e tudo, então tem uma jornada grande aí, é ótimo pra gente conversar sobre isso. E o Caio é uma benção também. O menino dele não é muito pequeno, aí ele ainda não tem uma experiência própria. Mas, irmão Caio, você é uma benção, meu irmão, viu? E irmão Caio, agora uma pergunta para você. Qual livro eu escolheria agora para conversar com meus filhos? Um livro e um texto bom para um culto para criança de 7 anos e 10 anos. Tá falando de livro bíblico, é, Mike? Sim, foi uma reflexão, a palavra. Tá, sem pensar muito, eu indicaria começar nas histórias do Evangelho, entendeu? A gente tem ali parábolas do Evangelho que você consegue contar para uma criança e ela vai entender perfeitamente. Então eu começaria ali selecionando textos do Evangelho, porque aí você já massifica bem para a criança a figura de Jesus Cristo, né? E muitas das histórias ali de Jesus, como os evangelhos são bem narrativos, né? E a criança ela está mais habituada com esse de texto, né? De narrativo, de história. Então eu acho que a partir dos evangelhos aí, dos 4, né? Dos 4 evangelhos você consegue tirar vários textos ali de encontros de Jesus com pessoas, e aí você consegue traduzir bem para a linguagem deles. Eu começaria por aí. A gente tem aquelas histórias clássicas, né, do Antigo Testamento também, Davi e Golias, Noé, enfim, todas aquelas histórias clássicas são importantes, mas eu acho que o evangelho é muito importante, assim, você já mostra muito para a criança a figura de Jesus, entendeu? Então, os encontros que Jesus teve com pessoas, as curas que ele teve, eu acho que facilmente você consegue ali, como os textos dos evangelhos já são simples por si só, você consegue traduzir para uma criança facilmente. Então eu começaria ali, Mateus, vai olhando ali o que dá para a criança tirar dali. Eu acho que você consegue fácil nos evangelhos. Eu. Tá me ouvindo? Câmbio? Fala, homem. Aqui em casa a gente está seguindo essa ideia do Caio. A gente concluiu a leitura de João. A gente leu todo e é justamente isso que você falou mesmo, né? As histórias, os milagres, né? Tudo que aconteceu chama muita atenção. A gente leu todo e agora a gente está lendo Atos, né? E aí a gente vai lendo e vai enfatizando assim, os pontos que vai chamar a atenção, né? Os milagres, as viagens, né? Agora a gente está começando a ler as viagens de Paulo. Paulo não parava quieto, ia para um lado, ia para o outro. A gente bota o mapa do lado aqui, vai mostrando para ele o quanto que ele andou, que o cabo não parava quieto e tudo mais. E vai lendo e vai dando uma puxada maior para chamar mais atenção nesses detalhes, né? Que é para prender a atenção deles. E aqui está dando certo. Amém, meu irmão. Obrigado, Caio. Verdade. Uma pesca maravilhosa, fazer aquela ilustração toda, aquela coisa toda. Verdade. Valeu. E às vezes eu acho, Maito, que assim, eu não tenho tanta experiência com Pedro, porque Pedro é bem pequeno ainda, né? 3 anos só.
mas às vezes eu tenho a impressão que os pais subestimam a inteligência das crianças, sabe? Diz, isso aqui ele não vai entender, isso aqui não dá para ele. E quando você começa a fazer a experiência, eu escuto muito isso, as pessoas se surpreendem, né? Com o nível de inteligência das crianças, com o nível de pergunta, de entendimento. Eu acho que a gente cai nesse erro de subestimar a inteligência dos nossos filhos, e se eles conseguem fazer coisas impressionantes, dominar coisas impressionantes que às vezes os pais não dominam, né? Vai ser a mesma coisa aí com o entendimento da palavra de Deus também. E aí, mais ninguém? O Emanuel, o bebê de choque, é engraçado que ele diz assim, aí começar a partida de futebol, cara, ele diz assim, ó, oh meu Deus, o meu time tá jogando, Jesus já sabe quem vai ganhar, porque eu queria tanto que o meu ganhasse. Ele é uma graça, homem. Eu ia, aproveitando, né, que o pessoal está em silêncio aí, é interessante também, como o Caio falou, essa questão da idade a gente às vezes menospreza, a gente acha assim que não vai fazer sentido algum, mas eu tenho visto muita experiência com a Júlia, né, que tem 3 anos também, e a gente conta historinha para ela e tudo, a gente pensa que aquilo vai, né, mas de vez em quando ela toca no assunto, né, ela fala sobre o que a gente explicou sobre Deus, e é muito interessante isso. E assim, é legal a família, porque você cresce, eles vão crescendo juntos naquele devocional, o devocional vai ficando desafiador também, né. Por exemplo, na medida que meus filhos foram crescendo, já não era mais como o Marcelo está fazendo ali, né? Provavelmente o Marcelo está lendo, explicando e tal. Na medida que eles iam crescendo, a gente lia e eles perguntavam, questionavam, entendeu? Que é aquela coisa da adolescência, né? De perguntar, de questionar. E até chega o dia que hoje que quer falar sou eu, entendeu? Eles querem ler, eles querem falar, explicar do jeito que eles imaginam. Então, assim, é uma coisa muito divertida, não é pesado de jeito nenhum. E o momento devocional. É muito pelo contrário. Também a gente se conhece mais a esposa, vê as dificuldades que ela está tendo, que ela pede oração por isso. Conhece as dificuldades dos filhos. A gente acha às vezes que um filho, o menino tem 7 anos, 8 anos, não tem problema nenhum. Mas ele vai expressar um problema que ele tem, um pensamento que ele tem, um medo que ele tem no devocional. E aí é importante respeitar esse medo, né? Às vezes a criança diz, olha, eu tenho medo disso, eu queria orar por isso. E a gente respeitar, orar, né? Fazer com que eles entendam que a gente vai buscar sempre socorro no Senhor. Enfim, devocional é muito bom. Aí, aquilo que eu falei no início, né? Não se cobrar também, achar, porque a gente fez devocional, meus filhos vão ser crentes e tal. Você vê aí a família do Ítalo, né? Todos aprenderam aos pés da irmã Dora, que é uma bênção, a irmã Dora, e um deles não caminhou no caminho que deveria. Por quê? Porque são seres humanos, têm suas decisões, tomam suas decisões, e é importante a gente lembrar que o Senhor, a Marlene sempre fala isso, né? É o Senhor Deus que leva até Jesus, né? Então, a gente não sabe quanto tempo isso pode levar, quanto tempo isso pode, entendeu? Alguns de nós, de criança, já ficamos firmados no Senhor, outros ficamos firmados quando já jovens. O irmão Marden, alguém me contou, a Mirlena me contou uma vez o testemunho da vida dele, né? Que ele se firmou mais mesmo quando se tornou jovem. Então, você viu que o irmão Marden hoje é uma bênção, né? Um homem de Deus, um homem que lidera, um homem que tem uma família abençoada. Mas a Mirlena estava me contando, né? Olha, ele firmou mesmo a fé quando ele era jovem. Quando ele era adolescente, ele era meio assim, mas na juventude ele firmou mesmo a fé em Cristo Jesus. Então é isso, né, gente? A gente sempre entender, por exemplo, o Caio, ele tem que olhar para o Pedro, né, como um alvo de evangelismo, onde ele vai dar testemunho, vai testificar com a palavra, né? E esperar que o Senhor haja. É o que eu faço aqui. Eu dou testemunho, mostro a palavra, né? E espero que o Senhor haja a partir disso, né? Rapaz, o irmão Neto foi sequestrado. Vocês podem dar uma olhada ali, tá vazio a sala dele, ó. Desistiu, Neto, desistiu. Sabe como o Neto voltou. sabe do Olha ele aí. Olha o Netão aí. Meu querido, não desistir não, meu querido. É porque eu tô na empresa ainda, eu tô me ajeitando pra sair daqui. Eu já tô botando as cores do carro. Vá não que tá cedo, rapaz. Rapaz, tá, pra você que tá aí já em Calcaia, tá ótimo. É em Calcaia que tu mora? Pra mim que tô aqui funcionário exemplar. Pra mim que tô aqui ainda no Edson Queiroz, bem pertinho do Iguatemi, tá um pouco longe. E aí, Neto? Vamos, como é? Encerrando?
morar. Meus amados irmãos, todo mundo já se expressou, já falou o que queria, o que sentiu no coração. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Eu queria, antes de encerrar aqui, que todo mundo ligasse a câmera, porque, rapaz, nós estamos com 14 irmãos. Uma foto dessa aqui vai ficar maravilhosa no nosso grupo para incentivar. Rapaz, essa tela tá tão linda que eu vou fazer um quadro e botar lá em casa. Tá muito bonito. Não, deixa eu virar minha câmera. É porque eu não me maquiei não, mas eu tô free. Bora. Deixa eu virar minha câmera então. Que é isso, Vitor? Agora... Eu sei que tu tá muito. Tá, beleza. Eu sei que tu tá muito cabeludo, Vitor. Bora. Eu sei que eu tô bonito, mas aí, mas é que... eu estava na minha varanda aí. Ah, tá aí, ó. Coisa linda. Quem é que tá faltando ligar a câmera aqui? O Maestro tá com a câmera. O Maestro tá na Terra da Fumaça. O Marlon tá de cabeça. O Marlon tá de cabeça pra baixo. Pronto, ajeitou. Pronto. O Wellington tá. O Wellington tá 2 vezes, todo mundo, naquele sorrisão. O Caio com um sorriso de orelha, Caio. Deixa eu ver aqui, ficou bom. Meu Deus. Ficou bom. Saiu. Rapaz, show de bola, viu? Ficou muito massa. Meus amados irmãos. A tua saiu só a nuvem de glória aí. Meus irmãos, posso pedir oração? Nós vamos, pode pedir oração, os amados irmãos que quiserem, fiquem à vontade. Meus irmãos, eu quero pedir oração para minha tia, a irmã da minha mãe mais nova. Se encontra agora no Hospital Municipal de Calcaia ali, no Parque Solidade. E infelizmente ela tentou contra a própria vida, sabe? Tá lá, foi uma lavagem lá. E isso é muito triste, cara. Muito triste. Desculpa aí. A Tatiane tá lá no hospital lá, tomou 3 cartelas de comprimido lá, misturou com álcool, então a gente tá orando muito por ela, pra ela sair dessa vida. Inclusive sábado tive a oportunidade de chamar ela pra igreja. Ela disse que tá fazendo um serviço que não ia dar, e se ela tivesse ido, ela tinha escapado dessa, mas ela não quis receber o convite. Mas a gente vai continuar orando e lutando. Valeu, meu irmão. Obrigado. Os amados irmãos, quem quiser pedir oração, pode ficar à vontade, viu? A gente está aqui para orar uns pelos outros mesmo, como a palavra de Deus nos orienta. Eu peço oração, né, pelo pessoal do meu trabalho, meus colegas de trabalho, e também pela minha família, né, que Deus esteja abençoando mais e mais. E pelas pessoas que não foram alcançadas, que possam ser alcançadas. Mais alguém? Boa noite, meus irmãos. Vocês estão escutando? Tá dando para escutar? Sim, irmão Fábio. Tá sim, Fábio. Pronto, como sempre, vou repetir, continuo pedindo oração pelas famílias, certo? Não só pela minha família, mas por todas as famílias, tá bom? Amém. Mais alguém, irmãos? Amém. Então, eu queria deixar um pedido de oração aqui. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas a gente compartilhou no grupo, eu e Dinho, semana passada, e a gente tinha perdido um amigo, né? Ele era nosso padrinho de casamento, uma pessoa bem querida, assim. Teve um infarto e acabou falecendo. Deixou uma esposa, que é uma pessoa que a gente ama muito, e uma filha adolescente. Alguns outros filhos, mas já são mais adultos, mas essa menina acho que é a que requer mais atenção, é uma adolescente ainda. Então, é uma família muito querida da gente. O berço do Pedro aqui, que o Pedro usou até pouco tempo, foi ele que deu. Quando a Dina engravidou, ele falou: o berço desse menino quem dá sou eu. A gente fez nosso chá de bebê lá na casa dele. Enfim, era uma pessoa bem querida da gente. O Sérgio, cristão, nós queremos que está aí nos braços de Deus, mas eu queria reforçar o
o pedido de oração pela família, né? Pela Kelly, que ficou. Ela me marcou muito lá no velório, eu pude comparecer, ela desabafando de que ele cuidava de tudo, assim, das questões administrativas da casa, né? E aí ela falando que naquele momento ela não sabia se a conta de luz estava paga, porque ela não se preocupava com esse tipo de assunto. Ela falando que não sabia como é que ia ser daqui para frente, né? Já que toda essa carga administrativa, assim, de condução do lar ficaria com ela, né? Então eu queria deixar aí o pedido de oração pela Kelly, pelos filhos, e o Sérgio. Irmão, peço oração pelo Breno, meu primo, certo? Ele tentou também pela vida dele também. Ora por ele e pelos seus pais também, viu? Valeu, irmão. Tá ouvindo? Ok, Carlos. Sim, meu amado. Valeu. Obrigado. Ei, irmão Carlos, repete o nome dele, por favor, não peguei. É Breno. Obrigado. Breno, e a sua família? Ele tentou tirar a própria vida também. Ele. Ok, irmão Carlos. O irmão Wellington, como um professor, ele já anotou para orar no final. Ô, cabra, não precisou nem ninguém orientar. Esse é o cabra ativo, o crente cabra ativo. Ei, o pastor não vai mais te disciplinar, não, né, pastor? Não, rapaz, o Wellington é bem ele deu pra... Pois é. Então, eu acho que ele tá fazendo a média com o senhor, tu viu aí, ó, anotou, tudo bem bonitinho, ninguém viu. Fazendo a média, valeu, Wellington, é assim mesmo. Amém. Eu gostaria de pedir por uma oportunidade, né, melhor no mercado de trabalho. Né, atualmente sou, sei lá, né, professor de informática, porém eu estou só com escola, né, e isso, querendo ou não, traz diminui um pouco, né, as finanças aqui em casa. E eu gostaria de ter um trabalho no qual eu trabalhasse integralmente, né, e recebesse na mesma proporção. Né, aqui, interessante que o professor de trabalho feito um condenado, mas o salário é bem pouquinho. E aí é meio complicado. Como diz o professor Raimundo, Pode falar, tô ouvindo. Se você, vamos fazer assim, ó. Você vai você vai ganhar na proporção que você ama. O que você acha? Repete, não entendi. Cortou aqui pra mim. Irmão Wellington? Repete, não entendi. Cortou aqui pra mim. Opa, tá me ouvindo? Você ganhar, você vai... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Na mesma proporção que o quê? Irmão Wellington? Agora eu tô. Na mesma proporção que o quê? Pronto, tô ouvindo, pode falar. Você vai... Vamos fazer assim. Seu salário vai ser na mesma proporção que você ama a Deus. O que você acha? Eita, então eu vou ser multimilionário. Então pronto, pois então pode orar assim. Vamos determinar essa vitória? Pode orar nesse sentido, viu? Irmão? Amém. Então, esperando alguém mais aí, né, pra orar. Vocês vão pedindo aí, eu vou ter que sair um instantinho que eu vou pegar uma coisa em outro prédio, mas vocês vão pedindo os pedidos, e o Wellington pode orar, viu? Se eu não tiver voltado, vou só pegar o material aqui no outro prédio. Beleza, perfeito. Mais alguém aí pra poder fazer pedido de oração? Tu tá anotando, né? Tô anotando, sim. Pronto. Mais alguém, irmãos? Temos aqui o irmão Antônio Márcio, né? E Antônio Márcio, tem algum pedido de oração, irmão? Não? Tranquilo. Mas tu já fez. Pastor, falta o pastor, né? E falta o Matheus Roger e o Assis também, né? Caso não tenha, a gente vai começar a orar aqui. Por mim pode orar, eu, graças a Deus, eu estou bem, viu? Acho que os pedidos de oração tá tudo tranquilo. Amém, amém. Então vou orar aqui, então. Oremos. Santo Deus eterno, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por todo o teu cuidado, Senhor. A gente percebe esse cuidado, Senhor Deus, porque o Senhor não permitiu que a tia do Maírton, Senhor Deus,
consumasse o que ela tentou, Paizinho amado, fazer. Obrigado. E por ter socorrido até autoridade, Senhor, você fazer isso. Faz com que ela sinta alegria, Senhor Deus, de ser, né, de ter vida e de ser, Senhor Deus, uma bênção para Ti. Isso é uma bênção, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que ela possa perceber, Senhor Deus, que somente em Ti podemos ter a alegria verdadeira, Senhor. Pai amado, cuida da vida dela e não deixa que nada de mal aconteça com ela, Senhor Deus. Livra ela de si mesmo, Pai amado. E que o Senhor possa abraçá-la, Senhor Deus, com todo o Teu amor, com toda a Tua glória, com toda a Tua majestade e com toda a Tua misericórdia, Senhor Deus. Porque Tu és muito bom, apesar de nós não sermos. Pai amado, o Ítalo te pede, Senhor Deus, pelos colegas de trabalho. Que o Senhor possa estar lá, Senhor Deus, em cada coração ali atuando, Senhor Deus. Cada colega de trabalho dele seja recebido, Senhor Deus, seja confrontado com a Tua verdade, com a Tua palavra, e que sejam, Senhor Deus, alcançados por Teu Santo Espírito, e que o Ítalo, Senhor Deus, seja canal de bênção na vida de cada um. Deus eterno, ele também te pede, Senhor Deus, pela família, que o Senhor possa estar abençoando e convertendo também o irmão dele, Senhor Deus. De todos falta só ele mesmo entrar nos caminhos, Senhor Deus, entrar de cabeça, mergulhar de cabeça, Senhor Deus, na fé, no Evangelho, Pai amado. E também, Senhor Deus, que o Senhor possa ajudar os missionários a alcançar aqueles que não foram alcançados. Nos ajudar, Senhor Deus, a alcançar aquelas pessoas que ainda não se transformaram, Pai amado, em nova criatura, que não receberam nova vida ainda, Senhor Deus, e estão condenadas. Que o Senhor possa estar com cada uma delas agora, Senhor Deus, fazendo com que missionários, homens de Deus, pessoas cheias do Teu Santo Espírito, cheguem até elas e mostrem o Teu Evangelho, e elas sejam, Senhor Deus, confrontadas pelo Evangelho e transformadas, Senhor Deus, e tenham uma vida em Ti, Paizinho. Paizinho amado, o irmão Fabão, Senhor Deus, te pede pela família, Senhor Deus, pelas famílias em geral, Paizinho amado, pela dele e por todas as outras, Paizinho. Ó, Paizinho amado, a família é um dom, um presente maravilhoso que o Senhor nos deu, Paizinho. Então, ajuda-nos a cuidar das nossas famílias, Paizinho amado, e também a ajudar outras famílias, Senhor Deus, aí que padecem, que necessitam de cuidados, Paizinho amado. Em nome de Jesus também, Senhor Deus, te peço, Senhor Deus, pela família, Senhor Deus, do padrinho do Caio, Senhor Deus, que faleceu recentemente, Paizinho amado, deixando a Kelly, Senhor Deus, viúva. E aí, Senhor Deus, com tantas coisas para resolver, com tantos problemas assim, Senhor Deus, porque esse homem, Senhor Deus, aqui cuidava de tudo. Ele foi realmente uma pessoa que abraçou o papel de homem, o papel de cabeça da família e fazia tudo, Paizinho amado. Mas infelizmente, né, para a família, né, o Senhor levou para si. Mas glória a Deus que Ele está contigo, Paizinho amado. E que a família possa perceber isso, que Ele ensinou durante todo esse período de tempo que Ele passou aqui, Senhor Deus, ensinou a cuidarem de si mesmo. Ele ensinou, Paizinho amado, que eles podem viver, Senhor Deus, também sem Ele. Porque eu tenho certeza, Senhor Deus, se Ele foi um homem tão cabeça, tão cheio de Ti, Senhor Deus, eu tenho certeza que Ele deixou, Paizinho amado, pessoas ali treinadas para cuidarem de si, Paizinho. Deus eterno, te peço pela oração do irmão Carlos, Senhor Deus, foi pelo Breno. Eu não o conheço, Senhor Deus, mas que o Senhor possa dar, Senhor Deus, ânimo de vida para esse homem, Senhor Deus, para esse jovem, livrar o Senhor Deus de toda e qualquer vontade de suicídio, de atentar algo contra a sua própria vida, Paizinho. Então, Paizinho, ajuda ele, Senhor Deus, faz com que ele entenda que a vida em Ti tem muito mais significado, Senhor Deus, e a morte, Senhor Deus, só vale a pena quando é contigo, Paizinho amado. Então, Paizinho amado, que ele possa entender isso, ele possa entregar a sua vida totalmente ao Senhor e perceber que o viver é Cristo e morrer é lucro, somente se ele estiver contigo, Paizinho amado. E somente, Senhor Deus, se a morte dele for glorificar o Teu nome, Senhor Deus, como nada mais poderia fazer, Senhor Deus. E é isso, Pai. O meu pedido é que eu consiga, né, ter uma condição melhor de trabalho, para que eu possa, Senhor Deus, trazer o sustento para minha casa, Senhor Deus, e não ter tanto aperreio, Senhor Deus, durante o mês para pagar as contas. Mas que o Senhor sabe de todas as lutas e de todas as batalhas que nós enfrentamos. Então, te peço, Pai amado, que o Senhor faça segundo o Teu querer em nossas vidas e recebe essa oração, Pai amado. Eu creio que o Senhor vai fazer muito mais daquilo que eu estou pedindo ou pensando, Pai amado, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és bom. Em nome de Jesus te oro, te agradecendo já, crendo que o Senhor vai executar tudo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, pessoal. Obrigado. Foi muito bom. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.
Foi ótimo. Glória a Obrigado Deus. pela presença de Deus. Amém, Até irmão o Neto. próximo encontro. Tenha bênção. No próximo Amém. encontro vai ser. Mais maravilha ainda. A cada encontro vai melhorando.